Boas tardes, boas noites. Dando continuidade na leitura do livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4, que explica detalhadamente a formação do pensamento. E vamos diferenciar agora a matéria mental e a matéria física. Então, só recordando, Deus pensa continuamente. O que Deus faz? Ele pensa, e tudo que existe é uma construção mental de Deus. E, semelhante a Ele, também pensamos. Por isso que a figura de linguagem é que somos filhos de Deus. Filhos de Deus, essa figura familiar, em que sentido? Somos criaturas, fomos criados por Deus, também com esta capacidade de pensar. Ele pensa continuamente, universalmente, não dá para medir o que ele pensa, já nós pensamos localmente, pensamos restritamente, mas pensamos. Essa é uma das nossas funções inerentes. Isso é o mais importante que o Espírito faz, é pensar, né? E ele pensa sobre o que Deus está pensando, sobre ou sob, né? Sobre no sentido de que tudo existe, o que eu estou pensando é em cima do que existe, ou sob, né? Eu penso, porém esse pensamento ele está abrangido no mundo do pensamento de Deus, então é sob. Não importa aí, a ideia é justamente criar uma ideia, um conceito sobre pensamento. Para tanto, André Luiz distingue a matéria física, que é a matéria que nós vivemos aqui do mundo corpóreo, e a matéria que compõe o mundo espiritual, que ele precisamente chama de matéria mental. Né? Matéria mental, não é matéria do mundo espiritual, é essa matéria do mundo espiritual. Mas como espírito e matéria são coisas distintas, são definições distintas, falar em matéria do mundo espiritual, ele precisamente chama de matéria mental. Por quê? Porque a matéria em que a mente atua de forma extensa, é essa matéria que compõe o mundo espiritual. E aqui ele vai tentar distinguir as duas, tá? Vai tentar distinguir o que é matéria do mundo corpóreo e matéria do mundo mental. Eu vou ler e aí nós vamos comentando. Em oposição vulgar, acomodados às impressões comuns da criatura humana normal, os átomos mentais inteiros, regularmente excitados na esfera dos pensamentos, produzirão ondas muito longas ou de simples sustentação do indivíduo, correspondendo à manutenção do calor. Então, primeira coisa, vamos falar da matéria física. Novamente, na próxima oportunidade, vamos colocar no vídeo algumas ilustrações, animações, para que a gente possa entender melhor esses parágrafos. Matéria do mundo corpóreo, matéria física, é essa que nós estamos acostumados aqui. Sólido, líquido, gasoso, né? É o que a gente toca. Tocar é tangenciar, é tocar, né? Pegar. Então, é essa matéria do mundo corpóreo. Com o passar do tempo, se descobriu a ciência descobriu que duas moedas idênticas, uma paradinha e a outra em movimento, tem diferença. Claro, uma está parada e a outra está em movimento. Qual é a diferença entre elas em relação ao sólido, líquido e gasoso? Olha, sólido, líquido e gasoso não tem diferença nenhuma, as duas moedas são iguais, elas tem tudo igual. Só que uma, por estar em movimento, diferencia da outra. Diferencia em quê? Ela está em movimento, então nós dizemos que ela tem energia de movimento.
As mesmas duas moedas iguais, uma na mesa e a outra a 1 metro de altura, também em relação a sólido, líquido e gasoso, elas são idênticas. Só que há uma diferença de altura entre elas, diferença de posição. Então elas têm uma diferença. Essa diferença se classifica como a moeda que está mais alta, ela tem uma energia de posição. E assim se conceituou energia. Energia de movimento, energia de posição, energia armazenada quimicamente, energia de calor, energia luminosa. Então são diferentes energias, mas que compõem a matéria do mundo corpóreo. Primeiro, não havia essa relação na ciência entre o que é matéria, sólido, líquido e gasoso e as tais energias. Até que, no começo do século passado, Albert Einstein conseguiu demonstrar uma relação entre elas. O que é uma relação? Uma pode virar a outra e a outra pode virar uma. Como assim? Energia pode virar massa e massa pode virar energia. Então, o tal do sólido, líquido e gasoso pode virar energia de movimento, energia química, energia luminosa, e as energias podem virar massa. Eu nunca vejo nada se transformar, aparecer do nada, energia virar massa, nem sumir. Sim, até existe uma classificação das energias. As energias têm a energia mais pobre, que é a energia térmica, e a energia mais nobre, que é a energia luminosa. E entre elas tem as diferenças de energia. A energia luminosa é aquela que vem do Sol, por exemplo. Então é uma energia. Quando ela chega na Terra, essa energia, em particular, que dá para quantificar, né? Essa energia luminosa que vem do Sol, quando ela bate na Terra, ela vira massa, ela passa a engordar a Terra. Então a Terra, ao receber luz, ela está pegando energia luminosa e transformando em massa. Então ele demonstra a tal da equação E igual a mc². O que é E? Energia. O que é M? Massa. O que é C? Velocidade da luz ao quadrado. Ora, a velocidade da luz já é absurda, 300 mil quilômetros por segundo. Aí você eleva isso ao quadrado, é multiplicar por ela mesma. Por isso que a gente não vê coisas sumindo e aparecendo. Exceto a luz, que é muito fácil observar, mas mesmo assim precisa fazer uma observação acurada. Se descobriu essa validade de equação nas usinas nucleares. Por quê? Porque você coloca lá uma massa de urânio, por exemplo, esse urânio libera energia térmica, energia radioativa, que vira energia térmica. Com o passar do tempo, se percebe que a massa de urânio diminuiu. Por quê? Porque a massa está virando energia. Então, a esse conjunto de matéria tangível, sólido, líquido e gasoso, mais as energias, isso é a matéria do mundo corpóreo. Essa é a matéria do mundo aqui. As energias não são tangíveis, mas elas são calculáveis. Existem funções matemáticas, né, resultado da observação física, que estabelece quantidades de energia. A gente consegue quantificar a energia. Se eu consigo quantificar a energia, ela pode virar massa e vice-versa. Então, nós aqui, como encarnados, vivemos no mundo de matéria corpóreo, constituído de sólido, líquido, gasoso, mais as energias que se caracterizam pela possibilidade de serem quantificadas, calculadas. Isso é matéria corpórea, matéria do mundo da Terra. Tudo aquilo que
de matéria, tudo aquilo que eu não consigo calcular, não é energia. Então, o perispírito, agora vamos entrar na parte da doutrina espírita. Sabemos que existe matéria além da energia. O André Luiz está falando isso. Existe matéria além da energia. Que matéria é essa? É a matéria que compõe o mundo espiritual. Aí, a matéria que compõe o mundo espiritual, que é perispírito, a matéria que sustenta os pensamentos, fluido vital, todas essas, até o fluido cósmico universal, todas essas matérias existem, mas elas não são quantificáveis nem tangíveis, porque senão faria parte da ciência. A ciência cuida disso aqui, do que é tangível e do que é calculável. Agora, essa matéria do mundo espiritual, a qual agora vamos reconceituar como matéria mental ou matéria do mundo mental, ela não é possível ser calculada nem tocada. Por isso que não se interage. Como assim não se interage? É o divisor de águas. É clássica a informação que, né, um espírito andando na chuva não se molha. Por que o espírito andando na chuva não se molha? Porque na chuva, eu estou falando de matéria tangível, e ele, espírito desencarnado, né, está andando lá na rua, ele detém o perispírito. Aquela água no estado líquido, aquela matéria do mundo corpóreo não interage com a matéria do mundo mental em que ele está vivendo. São frequências diferentes, compõem vibrações diferentes. Quando um médium enxerga um espírito, o que está ocorrendo? Ele, com a matéria do mundo, no mundo corpóreo, né? Através do seu corpo que tem uma estrutura biológica, ele tem a mediunidade que permite que o espírito dele, através do perispírito dele, enxergue o mundo mental. Então, quem enxerga o mundo mental, os médiuns, todos nós, interagimos no mundo mental, não é através desse corpo, é através do perispírito. Só que para que haja essa possibilidade de interação, o nosso corpo físico tem uma diferenciação para que o perispírito seja, para que as informações desse mundo mental atinjam o perispírito. Então, ficou confuso, vamos lá. Mediunidade é uma condição biológica do mundo corpóreo. Tá? Nasce-se com mediunidade, não. Mas a mediunidade, o que é? Um canal para que o perispírito atinja a matéria do mundo mental. Essa mediunidade só é possível ser prevista no mundo corpóreo em algumas regiões do cérebro, algumas diferenciações do cérebro que permite essa ligação entre o mundo corpóreo e o mundo perispiritual através do perispírito, né? Para que ele perceba essa matéria muito mais sutil. Não sei se ficou muito confuso, não é fácil mesmo, né? E essas são apenas algumas imagens que a gente vai tentando entender. Por isso, para atingir os espíritos, não adianta eu pegar um objeto material. São os trabalhos aí de encruzilhada, né? Não faz o menor sentido, porque essa matéria do mundo corpóreo não vai atingir o espírito desencarnado. Quem é que vai atingir o espírito desencarnado? O pensamento do encarnado. O pensamento dele, que é da mesma natureza do mundo mental, da matéria do mundo mental, aí ele atinge. Então o espírito está andando lá, está caindo a chuva, ele não está percebendo.
Você está rezando em voz alta, ele não está ouvindo o som. Sabe o que ele está ouvindo? O teu pensamento ao falar. Porque quando a gente fala em voz alta, a gente articula melhor os pensamentos, e aí o nosso pensamento fica redondinho e atinge o espírito. Quem atinge o espírito são sempre pensamentos, não são objetos. Objetos atingir pensamento, objeto atingir espírito é feitiçaria, né? Agora, a interação entre os espíritos que vivem nesse mundo mental com o nosso mundo material? Claro. Agora, sob limitações. Que limitações são essas? O espírito não vem aqui e vai mexer no teclado. Ele sozinho não vai mexer. Ele está naquele mundo dele de matéria mental e o teclado é matéria corpórea, ele não vai conseguir tocar isso. Para tocar, ele precisa de um médium, intermediário. O médium, ele tem condições de fornecer um intermediário para que o espírito atue no mundo corpóreo. Está bem claro isso? Senão seria um horror, o mundo não subsistiria se os espíritos pudessem atuar diretamente, sem o médium, no mundo, na matéria corpórea. Seria um caos. Não, eles só conseguem através dos médiuns, em qualquer que seja a situação, porque são dois países diferentes. Ele está lá e nós estamos aqui. E para passar a fronteira, precisa de um guarda aí que permita, que é o médium. E o guarda permite sob regras. Por isso que é o médium quem é o condutor da manifestação do espírito. Ele é quem dirige o carro, o espírito é o passageiro. O passageiro vai por aqui, vai por ali, mas o motorista é que, no fundo, vira a direção, breca ou não. Então vamos lá ler de novo esse trecho, até desfocou aqui. Matéria mental e matéria física. Em posição vulgar, acomodamos as impressões comuns da criatura humana normal. Os átomos mentais inteiros, regularmente excitados na esfera dos pensamentos, produzirão ondas muito longas ou de simples sustentação da individualidade, correspondendo à manutenção de calor. No fim eu falei, não falei nada desse trecho, né? Assim como tem a matéria corpórea, tem a matéria do mundo mental, e a matéria do mundo mental é também formada, por semelhança, por átomos, como ele falou no parágrafo passado. Se aqui na Terra temos os átomos, que todos já viram algum desenho, aquele que tem lá um núcleo e os elétrons em volta, da mesma forma tem o átomo da matéria mental. É semelhante, não é igual, é semelhante. Esse átomo aqui da Terra, vamos pegar os átomos, vamos imaginar os átomos dos gases, porque eles estão mais soltos. Átomos que compõem líquidos e sólidos, eles estão aprisionados uns aos outros. Agora, os átomos que compõem os gases, eles estão mais soltos, então é mais fácil de estudar. Os átomos que estão nos gases, imagine um átomo solto, um átomo de um gás nobre, que ele não está ligado a ninguém, por exemplo, o hidrogênio, né? O hélio, são átomos que estão soltos, não estão grudados a outros átomos. Eles têm elétrons girando em torno deles. Se eu pegar um átomo gasoso um pouco mais complexo, um pouco mais neônio, argônio, que são gases, um átomo só, ele tem elétrons à sua volta. Todos os átomos têm elétrons. E esses elétrons, eles ficam pulando. Então imagine assim, o núcleo do átomo é equivalente ao Sol. E os elétrons são os planetas girando em torno do Sol.
Então, cada planeta está girando numa órbita lá, é o lugar dele, a órbita que ele não sai. Só que, se ele receber um empurrão, uma batida, um outro corpo, ele pode mudar de órbita, ele salta para a órbita do outro elétron, do outro planeta. Por que que ele salta? Porque ele recebeu um empurrão, ele recebeu energia. É claro que ele pode até chocar com outro planeta, ele pode atrapalhar o outro planeta, mas enfim, ele recebeu uma energia que mudou ele de lugar. Esse recebimento de energia nós chamamos de excitação do elétron. Então, do átomo. O átomo, o que é um átomo que foi excitado? É porque ele recebeu energia, o elétron recebeu energia externa e saltou, mudou de órbita. Só que ele é fiel à órbita dele. Tá? Ele tem naturalmente que ocupar a órbita dele, é o local de acomodação dele. Então, o que ele faz? Na primeira oportunidade que ele perder a energia que ele recebeu, ele volta. Ele volta para o endereço dele, ele volta para a órbita dele. Quando ele volta, ele devolve essa energia que ele recebeu. Só que ele devolve essa energia na forma de luz. Interessante. Então, vamos voltar aí para fechar antes de encerrar nossa reunião. O núcleo está lá, como o Sol, os elétrons girando cada um na sua órbita, tem o seu endereço, ficarão lá eternamente. Só caso eles recebam energia de fora, energia térmica, principalmente energia térmica, eles recebem energia térmica, o que eles fazem? Eles saltam para a órbita acima ou mais acima, depende de quanto ele recebeu de energia. Ele sai da órbita dele e vai para as órbitas superiores. Porém, ele chegou naquela órbita superior, ele já quer voltar para a órbita original dele. Então, quando ele volta, ele devolve aquela energia que ele recebeu lá na forma térmica, seja lá como for, ele devolve essa energia, só que ele devolve na forma de onda eletromagnética, luz. Isto aqui na Terra. Dependendo da posição que ele atinge e que ele volta, muda a cor. É isso que diferencia as cores: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, aninho e violeta. Então, aonde é que tem origem a luz? Na volta dos elétrons à sua posição original, previamente excitados. Depois nós vamos continuar na semana que vem sobre o mesmo parágrafo. Prazer em revê-los e até mais. Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, que todos estejam em paz, que todos estejam com saúde. Nós vamos iniciar mais esta palestra doutrinária com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Eu trouxe nessa palestra para a gente conversar um texto, uma mensagem de Santo Agostinho, que está na Revista Espírita de 1866, o mês de junho, na parte que trata das dissertações espíritas. Nesse mês, há várias mensagens sobre a ocupação dos espíritos. E Santo Agostinho traz
uma reflexão para a gente fazer sobre a ocupação dos espíritos encarnados, mas não essa ocupação material de ganhar dinheiro e salário e pagar conta e essa coisa toda. Ele está tratando da ocupação no sentido de por que a gente encarnou, né? Qual o objetivo dessa encarnação e qual é o trabalho espiritual relacionado a essa oportunidade que a gente recebeu, que é a oportunidade da reencarnação. Eu vou primeiro ler toda a mensagem de Santo Agostinho e depois vou destacar alguns pontos onde eu acho interessante a gente fazer alguns comentários. Então vamos lá. O trabalho do jornal espírita italiano La Voce di Dio, traduzido do italiano. A medida do trabalho que é imposto a cada espírito encarnado ou desencarnado é a certeza de ter realizado escrupulosamente a missão que lhe foi confiada. Ora, cada um tem uma missão a cumprir, este numa grande escala, aquele em escala menor. Contudo, relativamente, as obrigações são todas iguais perante Deus, e Deus vos pedirá contas do óbolo posto entre vossas mãos. Se ganhastes um juro, se dobrastes a soma, certamente cumpristes o vosso dever, porque obedecestes à ordem suprema. Se, em vez de ter aumentado este óbolo, o tivesseis perdido, é certo que teríeis abusado da confiança que o vosso Criador tinha posto em vós. Assim, sereis tratado como um ladrão, porque tomastes e não restituístes. Longe de aumentar, dissipastes. Ora, se, como acabo de dizer, cada criatura é obrigada a receber e dar, quanto mais, espíritas, tende de obedecer a essa divina lei. Quanto esforço deveis fazer para cumprir esse dever perante o Senhor, que vos escolheu para partilhar seus trabalhos, que vos convidou à sua mesa. Pensai, meus irmãos, que o dom que vos é feito é um dos soberanos dons de Deus. Não vos envaideçais por isso, mas fazei todos os esforços para merecer este alto favor. Se os títulos que poderíeis receber de um grande da terra, se os seus favores são algo de belo aos vossos olhos, quanto mais vós deveríeis sentir felizes com os dons do Senhor dos mundos, dons incorruptíveis e imperecíveis que vos elevam acima de vossos irmãos e serão para vós a fonte de alegrias puras e santas. Mas quereis ser os seus únicos possuidores? Como egoístas, quereríeis guardar só para vós tanta felicidade e alegria? Oh não! Fostes escolhidos como depositários. As riquezas que brilham aos vossos olhos não são para vós, pertencem a todos os vossos irmãos em geral. Deveis, pois, acrescentá-las e as distribuir, como o bom jardineiro que conserva e multiplica suas flores, e vos apresenta no rigor do inverno as delícias da primavera. Como no triste mês de novembro nascem rosas e lírios, assim
Estais encarregados de semear e cultivar em vosso campo moral flores de todas as estações, flores que desafiarão o sopro do aguilhão e o vento sufocante do deserto, flores que, uma vez espalhadas em suas hastes, não passarão nem fanarão jamais, mas brilhantes e vivazes serão o emblema da verdura e das cores eternas. O coração humano é um solo fértil em afeição e doces sentimentos, um campo cheio de sublimes aspirações, quando cultivado por mãos da caridade e da religião. Ó, não reserveis apenas para vós essas hastes sobre as quais crescem sempre tão doces frutos. Oferecei-os aos vossos irmãos, convidai-os a vir saborear, sentir o perfume de vossas flores, a aprender a cultivar os vossos campos. Nós vos assistiremos. Encontraremos regatos frescos que, correndo suavemente, darão força às plantas exóticas que são os germes da terra celeste. Vinde, trabalharemos convosco, partilharemos vossa fadiga, a fim de que vós também possais amontoar esses bens e deles fazer participar outros irmãos, caso necessário. Deus nos dá e nós, reconhecidos por seus dons, os multiplicamos o mais possível. Deus nos manda melhorar os outros e a nós próprios. Cumpriremos nossas obrigações e santificaremos sua sublime vontade. Espíritas, é a vós que me dirijo. Preparamos o vosso campo. Agora, agi de maneira que todos os que necessitarem dele possam gozar largamente. Lembrai-vos que todos os ódios, todos os rancores, todas as inimizades devem desaparecer diante de vossos deveres. Instruir os ignorantes, assistir os fracos, ter compaixão dos aflitos, defender os inocentes, lamentar os que estão no erro, perdoar aos inimigos. Todas essas virtudes devem crescer em abundância no vosso campo e deveis implantá-las nos vossos irmãos. Recolhereis uma ampla colheita e sereis abençoados por vosso Pai que está nos céus. Meus caros filhos, quis dizer-vos todas essas coisas a fim de vos encorajar a suportar com paciência todos aqueles que, inimigos da nova doutrina, buscam vos denegrir e vos afligir. Deus está convosco, não o duvideis. A palavra de vosso Pai Celeste desceu ao vosso globo como no dia da criação. Ele vos envia uma nova luz, luz cheia de esplendor e de verdade. Aproximai-vos, ligai-vos estreitamente a Ele e segui corajosamente o caminho que se abre à vossa frente. Santo Agostinho. Feita a leitura, vamos analisar então os principais pontos dessa mensagem. No primeiro parágrafo, você observa que Santo Agostinho demonstra que nenhum espírito foi feito para ociosidade, ou seja, para não fazer nada, para ficar parado e não produzir nada. Todos os espíritos encarnados ou desencarnados estão no mundo
no universo, né? Não só no mundo, mas no mundo, no universo, para produzir algo, para construir algo, para elevar-se através dessa construção e para melhorar-se através dessa construção. Então, não é da nossa natureza o não trabalhar, a preguiça, a falta de atividade, ela não pertence à nossa natureza. A nossa natureza é da atividade constante, do trabalho constante, da busca constante por algo melhor, mais evoluído, mais avançado, mais diversificado do que o que a gente tem nos dias de hoje e do que a gente tinha no passado. Os dias de hoje são resultado dos trabalhos que nós fizemos nas encarnações anteriores. E mesmo que a gente feche a situação dentro de uma única encarnação, o dia de hoje é o resultado do que eu fiz, do meu nascimento até o presente momento. Então, esse conjunto de ações ou de não ações, de decisões ou de não decisões, é que nos trouxe até aqui onde nós estamos. Então, nós somos, primeiramente, frutos de nós mesmos e temos como dever para com Deus executar essas missões, sejam elas pequenas missões do dia a dia ou grandes missões no caso dos missionários. Mas todo mundo tem um trabalho, uma obrigação, um dever que lhe é imposto espiritualmente. Por que imposto? Porque ninguém escapa à lei do progresso. Todo mundo precisa progredir. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa compreender. O segundo ponto que a gente precisa compreender diz respeito a como Deus nos provê para que a gente execute, para que a gente faça esse trabalho, né? Então, normalmente a gente está aquém daquilo que a gente recebe de Deus, ou seja, a gente recebe mais do que a gente merece, e isso se chama misericórdia. Então Deus coloca ao nosso alcance e em nossas mãos mais recursos e mais possibilidades do que a gente construiu e fez por merecer essas possibilidades. Então, espíritos na nossa condição, que são espíritos ainda imperfeitos, o que nós estamos fazendo? A gente deveria estar se esforçando por se tornar merecedor dessas oportunidades. É nesse sentido que ele diz que Deus nos dá um tesouro e a gente precisa multiplicar esse tesouro. Não importa se esse tesouro é um óbolo, que é uma pequena quantidade, ou se esse tesouro é uma grande quantidade, porque essa relação de pequena quantidade e de grande quantidade é algo que diz respeito à nossa maneira de ver e à nossa maneira de enxergar. Como disse Santo Agostinho logo no início, todos os trabalhos e todas as missões são importantes na obra de Deus. E que dom é esse que Deus nos deu, né? Ele diz isso um pouco mais à frente, né? Que você cultiva esses dons através da caridade e da religião. E essa religião é religando as pessoas, religando a nós mesmos, a Deus e à origem nossa, que é Deus. Então, como é que eu faço isso? Através da caridade, que de uma forma direta é o meu exemplo para com as pessoas, né? Então aquela pessoa que recebe o meu ato caridoso, mesmo que ele seja feito em segredo, esse segredo é entre eu e a pessoa que recebeu o meu ato caridoso, mas ela está vendo o meu exemplo de ato caridoso e isso está influenciando ela. E à medida em que esse ato caridoso a influencia, eu semeio, eu divulgo, eu propago o amor ao próximo. E é essa semente do amor ao próximo, em propagar essa semente do amor ao próximo, que é o trabalho, vamos colocar assim, espiritual, que Deus nos confiou. Para isso, ele nos dá essa sensação de dever cumprido, essa sensação de felicidade, essa sensação de leveza ao executar algo que vai na direção dos desígnios de Deus, que vai na direção do amor ao próximo, que vai na direção da caridade.
E nesse movimento a gente religa a nós mesmos e aos outros a Deus, porque mostramos a presença de Deus através de nós mesmos. Uns aos outros, nós provamos a nós mesmos que Deus está vivo e ativo entre nós através dos nossos sentimentos uns para com os outros. É nesse sentido que Santo Agostinho nos diz que a gente não deve ser egoísta e guardar esse sentimento de amor ao próximo só para nós. É isso que é enterrar o tesouro de Deus. Porque se eu tenho o ímpeto, a vontade, o desejo de ajudar, mas eu não ajudo, eu não concretizo esse ímpeto, essa vontade. Então, esse dom que Deus me deu é essa vontade de ajudar, de auxiliar, de amparar o próximo. Mas se eu não faço isso, é como se eu enterrasse esse tesouro e não o fizesse frutificar e multiplicar nos demais corações, nos corações das outras pessoas que estão ao meu redor. É nesse sentido que o Santo Agostinho nos diz para não sermos os únicos possuidores desses dons de Deus. Depois, Santo Agostinho nos exorta a afastar as diferenças. Então ele diz para que nenhum dos nossos ódios, dos nossos rancores, das nossas inimizades devem nos impedir de multiplicar esse dom que nós recebemos de Deus. E eles devem desaparecer diante desse dever que é amar ao próximo, que é levar a caridade a todos os corações. Como é que se faz isso? Como que eu levo a caridade? Então, ele não está falando da esmola, nem simplesmente da caridade material. Observe a frase dele, ele diz: instruir os ignorantes, assistir os fracos, ter compaixão dos aflitos, defender os inocentes, lamentar aqueles que estão cometendo erros e perdoar aos nossos inimigos. Esses são alguns exemplos de como esses deveres estão relacionados com o Evangelho de Jesus e com o amor ao próximo, porque todos esses deveres que ele descreveu aqui são deveres que Jesus nos apresentou no seu Evangelho, nos exemplificou durante a sua passagem pelo mundo, né? E são esses deveres que devem nortear os nossos passos espirituais. Observa que em nenhum momento ele está tratando do trabalho material, mas esse trabalho espiritual é que precisa ser produtivo tanto quanto o trabalho material, para que a gente não desperdice a encarnação. Na próxima palestra eu vou trazer uma mensagem de um espírito que está entediado por ter desperdiçado várias encarnações, e aí a gente vai poder fazer um balanço entre essas duas comunicações. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou e agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui e de podermos discutir esse tipo de situação e de assunto para o nosso engrandecimento com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem em paz.